Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa do Senhor, nesta noite em que celebramos a comunhão do povo de Deus, celebramos a ceia do Senhor. Que seja um tempo de muita paz aos nossos corações, de refrigério para as nossas vidas, para as nossas almas, de comunhão do povo de Deus. Que na casa de Deus nós possamos, a cada dia, na comunhão que o próprio Espírito do Senhor nos proporciona, possa nos dar a certeza de que daqui sairemos abençoados e protegidos pela graça poderosa do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e aqueles que porventura nos acompanham através da internet, também sintam-se abraçados e que seja um tempo de celebração e graça para todos. Nesse mês de maio nós iniciamos também as celebrações do mês da família e vamos aproveitar esses domingos para trabalhar esse tema com alegria, com gratidão em todos os nossos cultos. Vamos ouvir essa primeira música, esse prelúdio em espírito de oração, vamos adorar ao Senhor. Salmo 127, apenas o versículo 1. Nós vamos ler nesse instante de adoração a Deus. E se você puder, coloque-se em pé para este momento de leitura da palavra do Senhor. Salmo 127, versículo 1. Vamos ler todos a uma só voz. Leiamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Baseado nessa inspiração do texto bíblico, nós vamos adorar a Deus cantando o hino de número 26 do nosso inário, Cantai todos os povos. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos no lugar. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com gratidão ao Senhor. Nós vamos
louvar a Deus. E depois a nossa irmã presbítera Creusdete estará orando em adoração ao Senhor. Cantemos. Nosso Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. O Senhor, somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és santo, Senhor, e não há outro igual a ti, Senhor. E nós queremos nesta noite, Senhor, adorar em santidade, adorar, Senhor, nos derramar diante de ti, com os nossos corações cheios de gratidão, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, Senhor. Tu és um Deus imutável, Pai. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor. Que a tua bênção alcance cada um, Senhor. Que nesta noite o Senhor fale a cada coração da maneira que o Senhor quiser falar, Pai. Que o teu Santo Espírito possa tornar sensíveis os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvirmos, entendermos e praticarmos a tua palavra. Permaneça conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Como família, nós também cometemos os nossos pecados. E como família, precisamos confessar os nossos pecados. Uma das coisas que muitas vezes nós temos uma enorme dificuldade nos dias de hoje é com o silêncio. Nós nos incomodamos com o silêncio. Nós vivemos num mundo tão barulhento que quando ficamos no silêncio,
ele nos incomoda. E nós vamos agora ter um tempo de silêncio das nossas almas diante do Senhor. Eu quero ler no livro de Gálatas, capítulo de número 6, os versículos também de número 6 até o de número 10. Gálatas, 6º capítulo, do 6º versículo até o 10º. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós vamos cantar mais uma canção, tempo de confissão. E nesse silêncio das nossas almas, quero que a igreja olhe para dentro de si mesma, em silêncio. Nós vamos cantar e vamos orar, confessando os nossos pecados ao Senhor, neste momento, logo após o cântico, e esta oração será feita pelo presbítero Dario. Mesmo assentados, cantemos.
Senhor que nos fez, o que o Senhor nos sustenta, o que o Senhor nos ama e nos dá palavra de vida eterna, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque podemos, Senhor, estar na tua companhia, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelo preço que Cristo pagou, Senhor. Ninguém pode nos separar da tua companhia, Senhor, porque é tu que nos garante, o teu Filho pagou o preço, meu Deus. Por isso, Senhor, nós confessamos nossos pecados, somos pecadores, meu Deus, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, o Senhor não olhe, Senhor, para as nossas fraquezas, mas o Senhor nos ajude, Senhor, o Senhor nos trate, o Senhor nos cuide de nós, nos cure as nossas enfermidades, cure, Senhor, as nossas deficiências, Senhor, de amor, Senhor, para com o próximo, para contigo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e cura cada um, que a gente possa sair daqui muito fortalecido na tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesse instante com canções que trazem paz à nossa alma. E esse louvor será através de cânticos, através de dízimos, de ofertas, de alimentos, uma forma de dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, pela minha casa, pelos meus familiares. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar com alegria.
Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor, louvando o teu nome, bendizendo o teu santo e excelso nome, te agradecendo por tudo que recebemos de ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem cuidado, por tanto que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, por esta oportunidade de estarmos aqui revendo os nossos irmãos, Senhor, abrindo a Bíblia, Senhor, e lendo a tua palavra, Senhor, que nos traz alimento espiritual, participando, Senhor, da tua mesa, dessa mesa, Senhor, para a qual o Senhor nos convida com tanto amor, com braços abertos, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a te servir com alegria a cada instante, a cada dia, Senhor. A aproveitar cada momento, Senhor, e cada oportunidade que o Senhor preparar para nós, Senhor, para compartilharmos com os nossos irmãos, Senhor, a fé, a tua palavra, o teu amor, a tua verdade, Senhor. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados e aceita o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Quero convidar as crianças, nós vamos orar. Hoje as crianças permanecem aqui, nós temos a celebração da ceia. Vamos orar com elas e por elas. Maravilha. Isso, temos mais um aqui. Isso. Acompanha aí, mamãe. Isso é uma bênção. Alguém quer orar? Opa, vamos começar por aqui então. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, pelo que a gente tem. Abençoe as pessoas que estão doentes, nossa família, em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Te agradeço. Nossa família, pela igreja, por meus amigos, em nome de Jesus, amém. Alguém mais? Opa! Obrigado, Deus, pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso pão de cada dia. Jesus. Amém. Só. Ótimo. Alguém mais? Papai do céu, muito obrigado pela minha vida, pela minha família. Muito obrigado pela igreja em nome de Jesus Cristo também. Isso. Então agora o pastor vai orar por vocês, com a igreja, orando também com vocês. Nesse momento gostoso, depois nós vamos nos assentar. Teremos a celebração da ceia do Senhor com as nossas famílias. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela vida das nossas crianças. Te agradecemos pelos seus pais que as trazem à tua casa, por esse tempo tão precioso. Te louvamos, ó Pai querido, porque são vidas preciosas que o Senhor traz a nós. Que o Senhor as abençoe, as guarde e as proteja, e que nós tenhamos uma celebração da ceia alegre na companhia dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Cuidado com o fio aí. Eu quero convidar a igreja a acompanhar a leitura do texto bíblico que nós estaremos refletindo nesta hora, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até ao 10º versículo.
Lucas 19. Podendo, coloque-se em pé mais uma vez. Vamos ler esta história que de muitos é também muito conhecida. Lucas 19 diz assim, a partir do versículo 1: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente e abre o nosso coração, para que possamos recebê-la, para que possamos entendê-la, para que possamos praticá-la ao sairmos daqui. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa história, com certeza, você que talvez tenha crescido nesta igreja ou em outra igreja, você que já tem um tempo da sua conversão, já ouviu muitas e muitas vezes a leitura desse texto. E é um texto de uma história, como eu disse, conhecida de muitos. E eu gostaria, nesse início do mês de maio, usar esse texto para nossa reflexão sobre um assunto que nós vamos perceber que tem tudo a ver com a história de Zaqueu. Há uma palavrinha que poucas vezes nós conversamos sobre ela, mas vez ou outra nós falamos, ou alguém fala para nós, que não é uma palavra, eu diria, muito utilizada, até por não ser uma palavra tão simpática à nossa língua, que é a palavra remorso. Remorso. E ela, muitas vezes ela é usada, ela é falada, mas ela é pouco estudada. E com certeza você talvez já tenha falado ou tenha ouvido alguém dizer, por exemplo, ele ou ela deve estar morrendo de remorso, né? Mas o que significa essa palavra remorso? A análise sempre, muitas vezes, é sempre crítica. No fundo, quando nós ouvimos, ou até mesmo quando falamos, no fundo até há um desejo de uma certa maldade, de desejar mesmo que a pessoa esteja passando por um momento de dificuldade. Está sofrendo porque está pagando pelos seus pecados, vamos dizer assim. E os nossos dicionários trazem algumas definições muito interessantes sobre essa palavrinha.
traz a ideia de que remorso pode ser definido, por exemplo, por uma inquietação muito grande, por um abatimento da nossa consciência, que percebe que cometeu uma falta, que cometeu alguma coisa errada, né? Cometeu um erro, vamos assim dizer, e fica aquele sentimento, algo que fica remoendo dentro de nós, dentro do ser humano, aquele sentimento de alguma coisa não resolvida. E isso vai fermentando os nossos sentimentos, as nossas emoções vão sendo tomadas por esta situação. E quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos percebendo que o ser humano, ele trata muitas vezes uma série de coisas, mas algumas coisas que estão dentro dele vão sendo acumuladas e ele vai, como que na linguagem psicológica, ele vai sublimando, vai colocando como se fosse debaixo do tapete, vamos dizer assim, algumas coisas e não consegue resolver. Na verdade, o ser humano vai alimentando culpas, né, que vão consumindo internamente a sua alegria, tirando a sua paz. E em alguns momentos há um sentimento até de autocensura, né? Ou seja, a própria pessoa se condena porque não consegue se livrar daqueles sentimentos. Bem, essa é a ideia do que nós estamos chamando aqui de remorso ou remorsos. Vamos voltar ao texto bíblico agora. Talvez estejamos perguntando o que tem a ver a história de Zaqueu, uma história tão conhecida de muitos, tão lida, tão relida, com esse assunto. Há ainda alguma coisa nova a extrair dessa história de Zaqueu? Depois de tantas mensagens, músicas, enfim, leituras que ouvimos e falamos? Eu creio que sim. É exatamente por isso que eu gostaria de convidar você a reler comigo, a reestudar esse texto, à luz desse momento diante da mesa do Senhor. A história de Zaqueu é a história contada apenas pelo evangelista Lucas. Ele é o único que narra essa história. E Lucas tinha a intenção de ensinar sobre a importância da conversão a um povo que não havia vivido uma experiência pessoal com Jesus. Um povo que estava além, distante de Jerusalém, na região de Antioquia. É de lá, e é lá que Lucas trabalha com o seu povo, segundo o livro de Atos. E Lucas procura trabalhar a ideia de que como era a convivência de Jesus com aqueles que eram chamados de pecadores. Como era a convivência de Jesus com aqueles que eram rejeitados pela sociedade da época, inclusive pelo comportamento religioso. E segundo Lucas, a conversão de Zaqueu em Jericó é o último episódio da caminhada de Jesus até Jerusalém. E há 3 detalhes a serem destacados nessa pequena história. A cidade de Jericó, a árvore ou sicômoro, como queiram, uma árvore, e um homem, no caso, um homem rico. 3 questões aqui a serem analisadas. Primeira cidade. Jericó tinha o sentido de a cidade perfumada ou aperfumada. Mas também, num determinado momento, ela foi considerada a cidade do pecado. E Herodes, o rei Herodes, ele passava o inverno, ele tinha uma casa de inverno, e ele passava o inverno com a sua corte em Jericó. Era uma estação climática, onde muitos procuravam até por uma questão de saúde. Mas também Jericó era um centro de coleta de impostos. Era um centro de coleta de impostos. Na verdade, Jericó era parada obrigatória para os peregrinos, e Jesus precisava passar por ali. Era uma pequena cidade de fronteira e de ligação de comércio com outras regiões
até outros países, vamos dizer assim, outros povos da região. Aqui, talvez a maioria não conheça, mas seria como uma Foz do Iguaçu, onde nós temos 3 fronteiras. Temos de um lado o Brasil, temos Paraguai, temos Argentina. Jericó seria mais ou menos isso, colocada numa região estratégica aonde fluía para outras regiões. E ali prosperavam financeiramente, no caso, os funcionários da alfândega, do fisco, vamos assim dizer. Afinal de contas, era uma cidade aonde concentrava-se a coleta de muitos impostos para o Império Romano. Um outro detalhe desse texto, como eu disse, é o sicômoro ou a árvore, como queiram. O sicômoro era uma árvore pequena, produzia um fruto parecido com o figo nosso de cada dia. Uma pequena árvore onde, segundo os historiadores, os galhos começavam bem embaixo, talvez aí facilitando até subir nos seus galhos. E por último, Zaqueu. Zaqueu, ele fazia parte do grupo de publicanos. E os publicanos eram considerados os pecadores públicos, exatamente porque todo mundo sabia o que eles faziam, por causa da cobrança de impostos, e não eram queridos pela sociedade. E é interessante que o nome de Zaqueu, na ideia de um homem rico, tem a ideia de uma pessoa pura. Parece uma grande contradição isso. A ideia da pureza no seu nome. E Zaqueu era justamente um cobrador que era chefe e era rico. Não só pertencia à categoria de pecadores, mas ele fazia parte daquilo que os judeus chamavam de, segundo a lei judaica, de pessoas impuras, pessoas que não podiam ter contato com as sinagogas, com os templos, porque eram pecadores públicos. O recebimento do tributo colocava-o em contato com as moedas, e tocar nas moedas naquela época já era considerar-se impuro. Estou me alongando nessa introdução para os irmãos perceberem a situação desse homem. O momento em que alguém tocava, e ele não só tocava, contava e negociava, ele entrava no grupo das pessoas impuras. Desse modo, além de odiado pela população, devido ao fato de recolher o imposto do governo, ele também era excluído de todas as cerimônias, porque era considerado alguém que tinha sido contaminado, era uma pessoa que não podia participar. Ele adquire riquezas explorando as pessoas com a sua profissão. E com toda a ganância, ele cresce profissionalmente e financeiramente. Na verdade, aí vem a história e entra Jesus. Jesus entra em Jericó e o texto nos diz que aquela pessoa impura, aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que ninguém queria contato, de repente esse impuro é enxergado por Jesus, é observado por Jesus e é buscado por Jesus. O texto nos conduz a refletir sobre 3 momentos desse texto bíblico. O primeiro é essa teimosia de Zaqueu. É interessante isso dentro do texto bíblico. A primeira parte da história é descrita por Lucas com um certo humor. Havia uma curiosidade na pretensão de Zaqueu, o desejo de ver Jesus. Um homem teimoso, ele queria ver Jesus. Não perde a coragem, apesar da estatura. E ele tem que enfrentar obstáculos. Sobe na árvore, e aí vem a pergunta. Um homem público, conhecido, líder, o que iriam falar dele ao subir na árvore? Imaginemos a atitude de Zaqueu. Se fosse nos nossos dias, se nós tivéssemos que subir, vamos pensar aqui, principalmente os homens.
Se nós estivéssemos com um terno, talvez a primeira coisa que nós teríamos que tirar seria o paletó para poder subir na árvore. Não dá para subir numa árvore desta forma. Zaqueu precisou se despir de um pouco da sua dignidade para poder ver Jesus. Despiu-se dessa dignidade, superou o complexo de prestígio que ele tinha, desafiou o ridículo para poder ver Jesus. E aí eu fico pensando na expressão de Jesus, né? Se não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. A outra questão que nós temos aqui, para depois nós entendermos essa questão do remorso que falei no início, é a desilusão das pessoas. Primeiro essa atitude de Zaqueu, depois a desilusão. Zaqueu toma a iniciativa, ele se deseja ver Jesus, mas depois a narrativa bíblica diz que Jesus se autoconvida para jantar na casa de Zaqueu. E Jesus o chama pelo nome. Jesus o chama pelo nome. Não era comum, na realidade, uma pessoa considerada pura, e no caso Jesus, se convidar para ir na casa de um impuro. Isso era visto como uma coisa terrivelmente errada segundo as leis judaicas. Entrar na casa de uma pessoa impura. Mas na realidade Jesus entra de forma ousada na vida desse homem, desafiando as críticas das pessoas que ali estavam. Jesus vê o impuro Zaqueu e convida-se a permanecer na casa dele. Para a cultura judaica, como eu disse, hospedar-se com um impuro era inaceitável. E nós encontramos aqui a novidade, os valores confrontados e transformados, o que se segue a partir desse ponto é muito surpreendente no texto bíblico. Hoje vou ficar na tua casa, Zaqueu, desce depressa. Todos murmuravam, hospedou-se com um pecador. E Jesus deixa bem claro, sou eu que quero entrar na tua casa. Deixando bem claro que é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. A salvação em Cristo é que vem em relação ao ser humano. É Cristo quem nos encontra, é Cristo quem nos salva. E aí sim, a chegada da salvação nesse terceiro aspecto. Diante de Jesus, Zaqueu se decide por uma mudança radical. Conversão aqui para alguém que havia se enriquecido de forma ilícita, quer dizer, uma nova maneira de viver a vida. E a atitude de Zaqueu ultrapassa os costumes sociais e religiosos da época. Era um sinal de uma conversão verdadeira e corajosa. Vou devolver o que não me pertence. E Zaqueu, na realidade, estava só cumprindo aquilo que nós temos em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater, e o vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Era a lei do povo judaico, do povo judeu. Zaqueu recorda isso e decide cumprir essa lei. Vou devolver aquilo que não me pertence. Ele deixa no sicômoro, aos pés daquela árvore, toda uma história de vida ruim. Ele deixa aos pés daquela árvore todos os seus erros, toda a sua vaidade, toda a sua insensatez, toda a sua ganância, ficam ali aos pés daquele sicômoro. Aos pés daquela árvore fica uma velha criatura, um velho Zaqueu, um Zaqueu que não tinha compaixão das pessoas, mas tinha assim um olhar apenas para as questões financeiras. E esse texto é muito impressionante, se nós olharmos isso diante da mesa do Senhor, nesse início de mês de maio. Para a cultura judaica, a mesa era um lugar de afirmação de comunhão, e assentar-se à mesa somente com aqueles que eram considerados irmãos. Aqui nós temos um fato maravilhoso.
Jesus não tinha nada na sua lei judaica, vamos dizer assim, a obrigação de ir até a casa daquele homem. Mas ele decide ir à casa de um pecador e se assentar à mesa com ele. Ou seja, pela lei judaica não se assentava com o impuro. Ir à casa de alguém significava se contaminar também. E os critérios de pureza eram definidos em rituais, por exemplo, de purificação, como por exemplo, lavar as mãos. Os rituais de saúde, onde os enfermos e portadores de deficiência eram banidos da comunhão da mesa. E as relações sanguíneas também para o judeu. Um judeu só podia sentar-se à mesa com outro judeu. Irmãos, eu estou colocando tudo isso para nós entendermos como essas práticas, elas se tornaram na vida do povo judeu um motivo de separação, de segregação, de afastamento, de distanciamento da comunhão. Somente os puros na visão daquele povo poderia sentar-se à mesa. E aí eu fico a pensar, quando nós olhamos para tudo isso e para tantas histórias de Jesus, se nós muitas vezes não temos um pouco de Zaqueu nas nossas questões também pessoais, familiares e também espirituais. Olhemos para o nosso interior diante da mesa do Senhor nesta noite. O sicômoro para o Zaqueu, aquela árvore para ele, foi o lugar de deixar os seus remorsos, deixar tudo aquilo que o impedia de poder ter Jesus de uma maneira completa na sua vida. Não apenas pela curiosidade, de olhar de longe e perceber distante o que ele fazia com as outras pessoas, mas o desejo de que fizesse também com ele e com a sua casa. Na verdade, o sicômoro aqui, essa árvore, foi o lugar de se despir, deixar Deus jantar com ele e para nós deixar Deus jantar conosco e aceitá-lo como Senhor e como Salvador. Quem toma a decisão de hospedar Jesus se encontra com seu passado, não para sofrer, mas para ser curado, eliminando mágoas e lembranças que somente nos fazem chorar. Ao tomar a coragem de levar Jesus para casa, Zaqueu rompeu com um passado que lhe fazia mal, conseguiu enxergar com os olhos da fé o futuro abençoado reservado pelo próprio Criador. Por isso, Zaqueu vivia praticamente sozinho. Sua profissão e seu modo de agir não atraía grandes amigos. Muito pelo contrário, afastavam-se deles e aumentava a sua cota de inimigos. A presença de Jesus em seu lar tirou-o do isolamento, reaproximou das pessoas, dos seus amigos, dos seus parentes, que há tempo estavam distantes. Não somente foi perdoado, mas aprendeu a perdoar. Portanto, sua história é um convite às mudanças e às decisões que temos que tomar em nossas vidas. Muitos progressos são impedidos na vida pessoal, na vida familiar, na vida do dia a dia da comunhão do povo de Deus, porque continuamos remoendo um passado não curado, com remorsos não tratados. Por isso, na mesa do Senhor não há lugar para aqueles que trazem essas mágoas, esses sentimentos. É lugar de deixar aos pés da cruz. Na mesa do Senhor há lugar para todos nós que somos pecadores arrependidos e salvos pela graça do Senhor. Irmãos e irmãs, a história desse personagem bíblico é uma bela oportunidade para buscarmos a nossa cura em todos os aspectos. Pode ter certeza que quando fazemos isso, nós cantamos, nós oramos, nós nos relacionamos com muito mais alegria e gratidão, porque nós podemos abençoar e ao mesmo tempo somos abençoados. A vida de Zaqueu mudou completamente, porque ele deixou ser trabalhado por aquele que lhe disse
que era a partir daquele momento o Senhor da sua casa. E uma outra coisa para nós terminarmos. Jesus olha para ele e diz: olha, aqui está alguém também. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele passa a ter uma linhagem de fé. Ele passa a fazer parte de uma linhagem do pai da fé. Linhagem boa, linhagem de vida, linhagem de esperança. Não mais pertencia ao grupo dos excluídos, dos pecadores, daqueles que eram rejeitados. Ele voltou à comunhão e ele podia sentar-se à mesa de cabeça erguida, dizendo: olha, eu fui salvo, fui resgatado, fui perdoado e aprendi a perdoar, independentemente daquilo que fizeram para mim. Por isso eu sou feliz e eu posso dizer, assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos oriente. Nos preparando para a celebração da ceia, vamos cantar o hino 254. Vamos louvar a Deus com esse cântico para celebrarmos a ceia do Senhor. Se você puder, vamos cantar em pé. Vamos nos assentar. Como dissemos agora há pouco, uma das coisas mais impressionantes que nós temos dentro da história de Jesus é a certeza de que Jesus nunca excluiu ninguém da mesa. Muito pelo contrário. Todo o ministério de Jesus foi um ministério de inclusão. Ministério onde as pessoas, pouco a pouco, iam se aproximando e iam se assentando à mesa com ele. E a história de Jesus é uma história de alguém que sempre expressou o acolhimento, mesmo sabendo que as pessoas o deixariam pelo caminho.
e até mesmo o trairiam. Ele não deixou de acolher. Isso é lindo, mas isso é divino, isso vem de Deus. Mas esse é o caminho que nós também devemos percorrer, do acolhimento. Porque quando conseguimos fazer isso, nós nos libertamos de tantas coisas. Nós nos libertamos de tantos fardos que vão nos deixando literalmente com enorme dificuldade de seguir em frente. É um processo terapêutico de Jesus de libertação. E a mesa é um lugar tão sagrado da nossa vida, da nossa casa. Um lugar tão especial. É o lugar onde nós podemos conversar, podemos brincar, podemos expressar a nossa alegria, podemos conversar sobre as nossas lutas, nossos problemas, mas deve ser um lugar de paz. A mesa é um lugar de paz. Jesus teve todos os motivos, todos, para na última ceia talvez chegar para os seus discípulos e dizer: olha, vocês não entenderam nada. Você, Judas, olha o que você está fazendo comigo. Mas ele simplesmente alimentou-os com amor. Isso é ser igreja do Senhor Jesus. É ser igreja acolhedora, perdoadora. Sem isso não se cresce, não se desenvolve, não se chega a lugar nenhum. A mesa do Senhor é um lugar de buscarmos a cura de uns para com os outros. E se quisermos crescer como igreja, precisamos exercitar isto todos os dias. Isso é ordem do Senhor Jesus. Isso é desejo de Deus para a igreja. E nós, diante da mesa, nós somos curados, resgatados, somos feitos nova criatura. Portanto, é um momento tão singular, momento de nós olharmos para a mesa do Senhor, olharmos para o pão que ao partir, o próprio Mestre disse que era o corpo dele, partido por todos nós. O corpo de Jesus foi rasgado por mim e por você. Foi rasgado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O corpo de Jesus também teve sangue derramado. Sangue derramado por todos nós. Para que pudéssemos ter vida. Este é o meu sangue, que é vertido por vós, por nós. Fazei isto em memória de mim. Ah, irmãos e irmãs, como é precioso ter a oportunidade de participar desse momento. Momento singular de adoração e de serviço a Deus. Portanto, vamos com alegria participar. Vamos participar dizendo: Senhor, tira de mim tudo aquilo que porventura tem me feito mal. Tudo aquilo que porventura eu muitas vezes preciso mudar. Olha para mim, renova-me, Senhor, ao me aproximar da tua mesa. A mesa é tua e eu te agradeço pelo convite teu de poder cear contigo. Jesus está desejando entrar em cada casa,
na sua casa e poder fazer morada no seu coração e no coração dos seus familiares também. Curva a sua cabeça, vamos orar, agradecendo a Deus por esses alimentos, para depois participarmos com alegria. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque tudo, Senhor, que aqui estamos fazendo, o fazemos para a glória do teu nome. O fazemos, ó Deus, porque te amamos, porque amamos a tua casa, porque desejamos, ó Deus, o melhor para os teus filhos e filhas aqui presentes. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, pais e filhos dentro da tua casa nesta noite. Aqui vieram, ó Deus, porque amam a tua palavra, amam a tua casa. Por isso, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos recebe na tua mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo pão e pelo vinho. Obrigado, ó Deus, por esta memória eterna de que o Senhor se sacrificou por nós e não nos esquecemos disso, somos agradecidos eternamente. Permite, ó Deus, que tenhamos o nosso coração lavado pelo sangue do Cordeiro, que possamos participar com alegria, com gratidão, com regozijo em nossos corações, de tal forma, Senhor, que daqui sairemos com um cântico novo em nossos lábios. Fica conosco, ó Deus. Abençoe os nossos familiares, as nossas casas. Abençoe o teu povo reunido nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber os elementos da ceia. Quero pedir ao presbítero Laércio e Teodoro que me ajudem nesta celebração, para nós podermos entregar os alimentos enquanto estivermos cantando o hino de joelhos, partamos o nosso pão. Vamos cantar, vamos receber, vamos segurar esses elementos, até que depois também os irmãos do louvor recebam, para que todos possam participar juntos. O mosquito não está no...
Este é o meu corpo, este é o meu sangue, disse Jesus. Tomai e comei, tomai e bebei. Façam isto em memória de mim. Senhor, a nossa gratidão por esse momento tão sublime. Que o teu povo, Senhor, sinta a bênção do Senhor em suas vidas, ao participar com alegria desse momento. Que nós possamos ser, ó Deus, revigorados, como igreja, como povo do Senhor, para vivermos a serviço do teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Assim, voltamos para as nossas casas, alimentados e abençoados. E antes de nós orarmos, encerrando o nosso culto, nós queremos apenas lembrar os irmãos de algumas coisas que são do dia a dia da nossa igreja. Nós sempre temos desafiado os irmãos, nossos trabalhos de quarta-feira, o estudo da Palavra de Deus. Tem sido um tempo tão precioso quando estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós também temos os trabalhos de domingo, da escola dominical, do culto, os trabalhos que envolvem o nosso dia a dia. Que Deus possa também estar orientando a sua vida e permitindo que seja um tempo sempre de aprendizado da palavra do Senhor. Nós estamos felizes porque temos orado pelo seu Dias e hoje ele pôde estar conosco participando da mesa do Senhor. Nós agradecemos muito pela sua vida e a certeza de que Deus está cuidando, amparando, Deus está tratando da sua saúde também, a nossa gratidão a Deus. Mas também queremos que os irmãos estejam orando pelos enfermos. Temos orado por tantos irmãos e irmãs. Vamos continuar orando pelo Eudenir e pela Maria. Vive um momento bastante delicado, pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, nesse momento que ele está atravessando. A Tatiana estará fazendo uma cirurgia. Vamos também estar orando por ela, pedindo que Deus a abençoe, a guarde, a proteja. Deus esteja cuidando, como sempre tem cuidado. Primo da Mide, um acidente, Zivanildo, é isso, né? Zivanildo, vamos orar por essa vida que se acidentou também. A Rose, que é prima da Vera, pede as nossas orações. Iracema e Pedro, os familiares da Lídia, por saúde. Vamos orar por essas vidas, pedindo saúde para esses irmãos e irmãs que pedem as nossas orações. Nós vamos agradecer também aniversário, Mariana, da família da Maria José, isso, né? Vamos estar agradecendo a Deus o aniversário da Ruth, tia da Maria José, pessoas que também agradecem a Deus, são os nomes que nós temos aqui para esse momento de oração. Mas eu também quero pedir que os irmãos estejam orando. Nosso presbitério terá uma reunião no próximo sábado, é uma reunião administrativa para tratar de alguns assuntos. Vamos estar orando por essa reunião, será logo de manhã, ali na nossa igreja da Vila Maria. E também quero que os irmãos estejam acompanhando. Eu coloquei hoje no grupo da igreja, nós preparamos
E estamos preparando outros também, mas preparamos um devocionário através do Ministério da Educação da nossa igreja, que é exatamente para o mês do lar. Então, todo dia haverá um devocional, né? Nós abrimos esse devocional hoje, os irmãos receberam no grupo, mas todo dia haverá uma, né? Você pode acessar pelo grupo ou entrar direto no site da igreja que está lá. Ele será liberado todos os dias, que é um devocionário construído. Nós estamos, por enquanto ele está online, né, para todo o mês do lar, o mês da família. São reflexões de como vai a família. E outros estão nos projetos aí, né, de Natal, de Páscoa. São trabalhos que estamos produzindo junto ao Ministério da Educação da nossa igreja. Vale a pena, é um trabalho extenso, é um trabalho que fazemos de maneira voluntária, e é um trabalho voluntário, mas aquilo que nós recebemos de Deus não tem preço. As bênçãos, como nos sentimos abençoados por poder abençoar outras pessoas também. Então, acompanhe, participe e use para talvez até mesmo momentos devocionais na sua casa. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar a Deus, orar por essas vidas. Depois, assim, nós vamos lembrar aos irmãos, bem lembrado, nós estamos, como conselho, decidindo pouco a pouco irmos retomando os nossos cultos familiares, né? E isso será feito de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com os pedidos que forem feitos, nós vamos marcando de acordo com as datas possíveis também. E o primeiro deles será no dia 10 agora, não nesta terça, na outra terça, na casa do nosso irmão Hildebrando e Ademilde. Vamos estar lá louvando a Deus, adorando ao nosso Deus. Então, já fica aí um aviso, domingo que vem estaremos novamente falando sobre isso, né? Mas já fica o aviso para esse trabalho que estaremos retomando também como Igreja de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, mais uma vez, em oração nos colocamos diante de Ti. E deixamos diante de Ti também, Senhor, todos esses nomes que aqui foram citados. Nomes, ó Deus, que buscam a Tua bênção diante da enfermidade que enfrentam. Nomes, Senhor, de vidas que sofrem, que passam por dores físicas, que necessitam, Senhor, do toque sereno e sublime das Tuas boas mãos. Mãos que acalentam, mãos que curam, mãos que restauram a força, mãos que trazem paz. Por isso, ó Deus, toca na vida de cada enfermo e permite, no nome de Jesus e no cuidado, no consolo do Teu Espírito, que sejam, ó Deus, revigorados nesta hora, se sintam amparados, acolhidos e abraçados pelo Senhor Jesus. Nós Te pedimos porque confiamos em Ti, Senhor, e temos a certeza que em Cristo Jesus há conforto, a graça e a salvação. Nós oramos por cada família da Tua igreja, para o Teu povo, Senhor, sempre poder agir como Teu servo no passado e receber Jesus em sua casa, à mesa, com alegria e com gratidão. Por isso, Senhor, fica conosco, dá-nos uma semana de muita paz, dá-nos uma semana de graça, de orientação, aonde tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Leva-nos na Tua paz. Nós oramos por amor de Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a graça maravilhosa que vem, restauradora do Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja de Cristo reunida, sobre o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.
ouçamos o pós-lúdio.